Está começando o quarto episódio do Globalcast, o podcast oficial da Global Estratégias Financeiras. Eu sou Rafael Medeiros, diretor comercial da Global e host do Globalcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre transformação digital no setor financeiro, como inovar na recuperação de crédito, e não poderíamos ter convidados mais preparados para abordar esse tema. Recebo hoje aqui Rogério Aquino, diretor de operações da Global, e a Alessandra Fismer. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para participar desse episódio, Rafa. Perfeito. Gente, antes de começar nesse assunto, a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor vocês, então, se puderem explanar um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês dois. Muito bom, Rafa. Então, hoje posso dizer assim que eu tenho alguns anos de mercado, né? Já passei por grandes empresas, com encargos de diretoria executiva, né? Diretoria de operações, planejamento, também de receitas, né? E hoje faço parte aqui do time global, onde eu estou aí junto com toda a equipe, né? Trilhando esse caminho fabuloso que a empresa vem conquistando ao longo dos anos. Caminho protagonista, né, Aquino? E Ali, fala um pouquinho de você. Bom, que bom que a gente está sentado, né? Porque é uma trajetória aí de 32 anos em tecnologia. Eu venho de uma família já onde meu pai era analista de sistemas, já estava dentro dessa área e já vislumbrava que essa ia ser a área do futuro. Para quem é de Joinville, conhece um pouquinho a Escola Técnica Tupi, então eu fiz formação técnica lá, iniciei meu estágio. Trabalhei como desenvolvedora mesmo, ali codificando durante muitos anos, analista de sistemas, consultora, né, fazendo implantação de sistemas de ERP. Na época, ERP era a grande novidade do momento, né? Sim. A gente saiu daquela fase que cada área trabalhava ali isolado com a sua planilha Excel, o seu sistema, para vir o ERP que integrava, né, conectava todas as áreas da empresa. Eu fiquei uns 8 anos aí viajando o Brasil, implantando sistema de ERP. E em 2016 veio a oportunidade de eu trabalhar na Global, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei à frente da área de desenvolvimento. A Global é uma empresa que preza por tecnologia própria, né? E isso é um pilar para a gente até hoje. E, recentemente, eu assumi aí como gerente, depois superintendente da área de tecnologia. Então, hoje a tecnologia engloba desde a infraestrutura, segurança da informação, dados, desenvolvimento e sistemas. Perfeito. Realmente temos as duas melhores pessoas para abordar o assunto, e eu gosto muito desse podcast porque eu aprendo muito com ele. Eu não sabia a história que o teu pai veio dessa... uma linhagem aí de tecnologia, né? Bacana. E Ali, você acompanhou assim muito essa transformação digital da Global, né? Como que foi esse processo e principalmente assim, quais foram os maiores desafios nessa transformação digital, né? Uma empresa de 30 anos que está à frente do seu tempo e determinou, não, a Global precisa passar por essa transformação. É legal para parar para pensar nisso, né? Esse ano eu completo 8 anos na Global, e quando eu olho para a Global de 2016, eu fico pensando assim, o que daquela empresa eu vejo ainda hoje? Porque poucas coisas permaneceram iguais, né? Acho que permanece a ética, a vontade de trabalhar e fazer sempre o melhor, e os talentos, né? Tem talentos que estão conosco aí nessa longa jornada. Mas lá em 2016, a Global já iniciou um processo forte de profissionalização, de investir muito em gestão, né, em pessoas e em tecnologia. E nesse processo, né, de gestão, a gente sentou para fazer nosso planejamento estratégico, né, escrever nossa missão, visão, valores, e lá já se colocou a tecnologia como um pilar. Então, a gente já olhava a tecnologia como uma sustentação para o crescimento, né, que a gente estava desenhando lá atrás. Então, a tecnologia ela já vem forte, a gente olhando para, poxa, onde é que a gente vai colocar os nossos servidores? Vamos colocar num data center, vamos colocar num lugar com certificação, quais camadas de segurança de informação que a gente precisa estar olhando, políticas de backup, redundância de dados, né? Então, olhar para os dados da Global, é uma empresa que 30 anos, né? São 30 anos de história de dados. Então, e de desafio, Rafa, eu acho que
São vários, mas um dos principais é a cultura. Né? Perfeito. Quando você... a gente tem histórias no grupo da Global, né, o Credit Connect, que já nascem digitais. Mas não é a história da Global, né? A Global nasceu analógica lá há 30 anos atrás, com pessoas que estão desde o início. E você chegar com essa transformação digital, a gente encontra algumas resistências. Mas a resistência existe porque a pessoa se sente ameaçada de alguma forma. E eu acho que o único caminho que existe para a gente derrubar essa barreira é compartilhar conhecimento. A partir do momento que a pessoa conhece, né, ela abraça aquilo. E a Global fez isso muito bem porque a gente tem um apoio da alta gestão em investir em tecnologia e transformar em empresa, e nós abraçamos essa transformação digital. Foi possível ver os benefícios dessa inovação, os benefícios dessa transformação, para que conseguisse engajar as pessoas nisso, né? Quando as pessoas experimentam aquilo, elas entendem e elas apoiam. É isso aí. E Aquino, você como diretor de operações aí, como que você tem visto essa transformação, a evolução da tecnologia em tempo real dentro das operações da Global? Sim, primeiramente acho que vale ressaltar o ponto que a Ali comentou, né? Cultura, né, acima de tudo, né? E é um caminho que não tem volta para as empresas. Então esse é um ponto que tem que ficar bem assim latente, sabe? Mas dentro das operações a gente enxerga assim os resultados assim, obviamente, né, que é todo uma trilha, né, nos processos, né? Como a Ali comentou. Então você parte lá das informações muito bem construídas, né? Muito bem assim planejadas, né? O que vai ser feito com essas ferramentas na ponta. Mas hoje, o que a operação entende? Que a tecnologia vem para apoiar e facilitar a vida. Né? Então, hoje, quando vamos falar de 3, 4 anos atrás, o tempo médio de uma recuperação de 6, 7, 8 minutos, hoje, com 4 minutos, um negociador consegue fazer uma negociação muito bem feita, com qualidade. Através do quê? Né? Da tecnologia. Amparando. De que forma? Escorando melhor. Então, a gente parte desde lá do planejamento, usando IA para fazer toda a parte de escoragem, né? Toda a parte ali de ancoragem também das bases, porque a gente fala de escoragem, mas tem que ter as ancoragens, né? Mas é um outro capítulo que a gente pode falar sobre planejamento. Mas falando aqui da tecnologia, hoje a operação entende que é um grande parceiro, né? Para quê? Para em busca do resultado consistente, sustentável e com qualidade, que isso é importante, né? Então a gente vê sim, obviamente que, como a Ali comentou, as operações no início são resistentes, Sim. Mas quando ela consegue colher os frutos e enxergar isso, que é o mais importante, aí você vê que a tendência é geralmente abraçar a causa e seguir em frente, entendeu? Hoje, para tu ter ideia, né, a gente tem operações que a gente já começa, ela digital first, que a gente costuma dizer, né? E a equipe, ela já tem um mindset virado para isso, né? Ou seja, qualquer negócio que entra hoje na Global, seja ele cobrança, relacionamento com clientes, pesquisa, enfim, serviço que a gente presta hoje, todos eles já iniciam digital. Então, isso é um sucesso que a Global traz hoje, mostrando o quê? Que a sinergia de operações, planejamento, tecnologia, área comercial e o cliente na ponta, o resultado só tem um, que é o sucesso. Então, hoje a gente pode dizer que a nossa empresa hoje, nossos profissionais hoje, sim abraçam a tecnologia como um grande parceiro do dia a dia. Entendeu? Então, é um ponto positivo para a gente. Enxergaram esse valor e principalmente assim, essa agilidade, né? Sim, que consegui. sim. Se antes eu conseguia trabalhar 200 clientes no mês, agora eu consigo aumentar minha carteira para 300, 400 clientes. E a tecnologia está envolvida em todas as frentes. Está envolvida na condução das negociações ou dos atendimentos, está envolvida no planejamento, está envolvida na construção da informação, que para mim é um ponto importante, Rafa. Quando a gente fala de tecnologia voltada na operação, se a gente não tiver um banco de dados muito bem construído, como a Ali comentou, né? A Global hoje, no mercado, assim, nós estamos falando de 30 anos de informações armazenadas, entendeu? Exato. Então, o que seriam informações armazenadas? Perfis de cliente, né? A gente poderia dizer hoje que a Global é uma referência no mercado, pelas informações que tem. Então, o que é bacana isso, né? Traz muito mais responsabilidade para nós, né? Usarmos essas informações de forma ética, como a Ali comentou, né? E de forma responsável. Qual que é lá no fim do dia o que acontece? Resultado sustentável, né? Com qualidade. E os nossos clientes satisfeitos. Então, essa união só tem a trazer bons resultados mesmo. Que bom.
E assim, falando dessa transformação digital, tecnologia, na opinião de vocês, quais são os principais desafios enfrentados pelos setores financeiros dentro da empresa em relação à tecnologia? Assim, eu vejo que o setor financeiro dentro de uma empresa, ele sempre fica para o final da fila, né? É o que a gente sente um pouco. Apesar de quando você olha para o setor financeiro e você fala de banco, fintech, tem um aporte, né, de dinheiro em tecnologia absurdo. Mas quando você vai para dentro de uma empresa, de uma indústria, ou de uma empresa de serviço mesmo, você olha para o setor financeiro dentro de uma empresa, isso não é uma verdade, né? Então, existe uma disputa ali para chegar na fila e conseguir investimento em tecnologia. Desafio é isso, né? É conseguir o seu lugar para o aporte. A sua prioridade no backlog. E, no geral, eu vejo que é a questão da fraude, né? As fraudes no setor financeiro são uma dor e talvez um freio para a questão da tecnologia ali no financeiro, mas a chegada da IA vai ajudar a gente nessa prevenção contra a fraude, com certeza. Esse é um ponto importante, né? Como a gente falou, né? As empresas hoje que estão atuando no mercado, para que essas áreas que hoje dentro das companhias não são prioridade no investimento em tecnologia, principalmente para recuperação de crédito, cabe nós, como empresas parceiras, termos isso sempre na linha de frente, né? Então, o Cali comentou, o mercado hoje é bombardeado, né? Todos os dias, todas as horas, com centenas de ligações, centenas de acionamento, provocando uma fraude, né? E nós, assim como empresa do segmento, nós temos esse desafio que, além de trazer esse público lá, nosso cliente contratante, né, para esse mundo e provar para ele que esse mundo ele é seguro, esse também é um ponto assim que desprende da gente assim, muita responsabilidade até nas falas, né, e nos combinados, que isso é importante. É uma resistência que existe, mas eu vejo que é uma resistência que está sendo suprida já, né, através do que? De resultado. Então, assim, quando a empresa ela presta um serviço confiável, né, e que traz um resultado de qualidade ou com qualidade aferida, vou dar uma ideia, tá? Hoje, lá nas minhas operações, tanto B2C quanto B2B, existe o tal do NPS, né, que todos já conhecem. Hoje a nossa média de NPS em carteiras de grande potência no mercado, vamos dizer assim, financeiro, NPS em média de 75% para cobrança. Então, assim, uma média, se tu pegar uma média hoje de mercado de NPS, 36%, 38%, a gente consegue bater marcos de 75%. Então, assim, falando de uma operação de cobrança, que tu já tem, assim, uma resistência maior, né? Bem maior daquele público. Então, o que você entende, né? São pilares, né? Como a gente está falando aqui. Então, tem o pilar de informação, pilar tecnologia, construção da tecnologia, o pilar implantação disso tudo e a humanização, que é muito importante. Porque a tecnologia, ela pode ser o lado A e pode ser o lado B, assim, de forma bem, assim, em segundos, tá? Se ela não for usada da forma que... Se for 100% tecnologia, sem essa humanização, também o resultado... Por isso que a gente fala hoje, né? Tecnologia e calor humano, né? E trazer para a tecnologia esse calor, entendeu? Sim. Do humano. Então, a gente... É um ponto, sim, de quebra de paradigmas, né? Quando a gente está abordando isso com os nossos clientes, mas a gente vê o mercado, né? Entendendo tudo que está acontecendo, indo para esse caminho, né? Mesmo, a Ali colocou aqui muito bem, né? Quando a gente fala de cobrança, diferente de cross, de operações de atendimento, de vendas, né? De relacionamento com os clientes, o financeiro, sim, ainda precisa de atenção dentro das empresas. Investirem mais, confiarem mais em empresas que têm, né, bagagem como a gente, ou estrutura de tecnologia como a gente. Ponto que deve se reforçar para tudo isso na visão cliente, Rafa. Como a Ali comentou. A Global hoje, ela não contrata uma empresa do mercado para fornecer tecnologia. Nós temos a tecnologia é nossa. Né? Então, nós temos empresas hoje no grupo que são de construção de chatbots, nós temos empresas omnichannel, front-end, CRM, hoje, né, de dados. Motor então, de assim, crédito. Temos, enfim, é nosso. Então, a gente não depende de terceiros. O que traz isso para esse público interno nas empresas? Confiança, porque ele sabe que ele colocando o processo dele de recuperação em nossas mãos, vai ser tratada pela nossa empresa. Eu não vou trazer um terceiro para
para olhar para os dados, né? Minerar os dados. E Entendeu? aí segue com todo esse padrão da Global, Sim, LGPD, o compliance, Segurança da né? A segurança da informação Perfeito. traz toda essa... Perfeito. E o segmento passa por desafios, né? Hoje. Passa. Então, o governo cada vez mais apertando, né? Nas regulamentações, né? Acho que é um ponto também que deve se colocar, né? Essa questão da digitalização por osmose. As empresas ainda que não estão nessa diretriz vão ter que estar, né? Porque a gente fala isso muito dentro da companhia, né? Que é a vinda do 0303 para cobrança. O ponto que nos deixa, de certa forma, assim, vamos dizer, não tranquilos, né? Mas orientados, preparados, é que a empresa hoje tem os mecanismos. Né? Então, vai depender muito do cliente que nos contrata também, né? Para estar junto nessa transformação. E assim, ó, muita coisa acontece por osmose. O bom é que do nosso lado, né, a gente está extremamente tranquilos não porque é uma nós surpresa, estamos preparados. né? A gente estava olhando não é para surpresa, isso. né? Na Até vale do ressaltar, mercado. eu passei por isso há 3 anos atrás em outras empresas, quando esse mecanismo veio para as operações de relacionamento e cobrança. As empresas desafiaram o mercado. Não vai entrar, não vai acontecer. Ah, isso aí é conversa. Muitas e acabou ficaram pelo entrando. caminho, né? E muitas se perderam pelo caminho de forma... Sumiram do mercado, vamos dizer assim. E hoje a gente pode dizer que na Global é outro mundo, né? Só as empresas de tecnologia que a gente tem no grupo hoje é ímpar, né? E a gente fala muito, ouve muito falar, né, de IA, inteligência artificial, machine learning, enfim. O mundo mudou, o mercado mudou, né? Como que essas tecnologias elas podem ajudar as empresas na recuperação de crédito? Assim, ó, IA não é uma coisa nova, né? É lá da década de 50, apesar de que o boom foi em outubro de 2022, ali com a OpenIA, que é o chat colocando GPT, prompt, né? isso, colocando prompt ali a serviço de todos. Quando a Global olhou para isso, a nossa primeira preocupação foi, não existe inteligência artificial sem dados, né? O que eu vou fazer com a inteligência artificial se eu não tiver dados? Então, a gente começou a estruturar o nosso data lake. Como a Kino comentou ali, a gente tem uma base de 30 anos, então vamos olhar para ela, né? Esse é o nosso ouro. E a gente começou já a estruturar o nosso data lake para a gente se preparar para utilizar a inteligência artificial. Eu vejo 2 grandes pontos assim de ganhos para a gente aí com a utilização da inteligência artificial, né? A primeira é que recentemente a gente saiu de uma cobrança que ela era reativa para uma cobrança preventiva. Porque a gente começou a olhar, poxa, né? Tem cliente que ele é inadimplente, mas ele esqueceu, ele não sabe onde é que tá o boleto e tal. E aí começaram os movimentos de, deixa eu colocar um lembrete 5 dias antes, deixa eu colocar um portal para ele poder acessar, autoatendimento, né? É um movimento que a gente acabou de passar. E agora eu vejo que, né, do reativo foi pro preventivo e do preventivo com a IA nós vamos para o preditivo, que é eu predizer o que vai acontecer. E isso só acontece com base em dados. Né? Então, eu sei quem é aquela pessoa, eu sei o que está acontecendo com ela. As pessoas não são, elas estão. Então, nesse momento, ela está com uma dificuldade financeira, ela está desempregada, ou ela acabou de casar, de ter um filho, ela está precisando de um aporte de crédito. Então, tudo isso são dados que a gente pode utilizar para uma abordagem melhor. Com isso, permite que a gente faça a hiperpersonalização. Então, eu saio do massificado para o individual. Né? Então, lá atrás, a cobrança massificada, agora ela vem para a cobrança individualizada. Eu sei com quem eu estou falando. Então, eu sei que a Alessandra prefere falar pelo WhatsApp, depois das 19 horas, tal dia da semana, e como que ela gosta de ser tratada. Eu sei quem ela é. E isso permite um cuidado no atendimento com o cliente muito diferenciado. A gente percebe isso, essa mudança na maneira de fazer, ela aconteceu no marketing, né? Antigamente, propaganda era tu soltar todo mundo, informação, né? para todo mundo, e com o passar do tempo, o marketing ele foi, não, peraí, eu tenho que entender meu público, eu tenho que entender o nicho, eu tenho que comunicar. É o marketing de rebanho, né? Os caras fazem. Então... E aí, a gente pode dizer, então, que na área de recuperação de crédito, o movimento é o mesmo. Então, é a gente entender esse devedor, né? Isso, eu sei com quem eu tô falando, né? O porquê que ele tá devendo e como abordá-lo, né? Ser conveniente para ele. Isso a Kali colocou, é muito importante, Rafa. Quando você aplica soluções, principalmente IA hoje, tá? IA tem que ser tratada também
não diferente das demais ferramentas, mas com muita responsabilidade. Primeiramente, é poupar o IA em ensinamentos, né? O que a gente costuma dizer com isso, né? Não é assim, a IA é um grande parceiro hoje, né? Vamos dizer assim, desde a porta de entrada na companhia até a entrega de resultado, né? Mas de usar de forma responsável. O que é usar de forma responsável? Por exemplo, se eu tenho lá um conteúdo a ser aplicado numa determinada operação nossa, né? Para um novo funcionário. Eu tenho que usar aquilo de forma responsável para não gerar um intuito de aprendizado robotizado. Eu tenho que deixar o ser humano ainda atuar de forma cognitiva em cima do conteúdo, em cima do conhecimento, para ter o quê? O histórico, né? De tudo aquilo que hoje se permeia dentro do grau de conhecimento. A IA hoje é um grande parceiro, obviamente, mas os cuidados são esses. A IA é inteligência aumentada. É isso aí. Do ser humano, ela impulsiona né? a inteligência. Ela não pode ser o início da construção cognitivo do ser humano, entendeu? Ela não substitui essa inteligência do ser humano. Ela pode ajudar. Eu diria assim, né, no dia a dia com os gerentes, lá a gente conversando, até às vezes desenhando um projeto para aplicar, né, a IA, principalmente, vamos falar de IA, né? A gente pede muito que ele seja o quê? Uma evolução contínua, né? Ele seja um motor para evoluir e não um motor para construir, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Da mesma forma que a IA impulsiona, ela pode também gerar assim fatores de perda de histórico intelectual, né? De um determinado cliente, de uma determinada operação, de determinada ciência, até se for o caso, entendeu? Mas hoje a IA na linha de frente, o que a gente costuma avaliar, assim, ganhos fantásticos, entendeu? A Ali colocou um ponto. Hoje, por exemplo, em nossa equipe de planejamento hoje, consegue ter uma visão, né, muito humana. Porque o que acontece no dia a dia? Né? Você carrega uma base lá num ambiente, coloca num discador ou num broker, né, de mensageria e faz lá um acionamento. Né? Obviamente que por trás existe uma série de estratégias que são desenhadas, né? Quebra de base, escoragem, segmentação. Enfim, se a gente for falar de novo, né, a gente pode depois fazer um podcast sobre isso, né, sobre planejamento. Mas na aplicação em si, hoje você demoraria 1 ou 2 dias para desenhar uma estratégia com uma carteira, com IA você faz em 15, 20 minutos. Né? Que é o quê? Justamente isso. Tem clientes, por exemplo, que a gente não coloca no discador, porque entende através dos seus hábitos, né, de interação em ferramentas no mercado hoje. Para ter ideia, a gente consegue olhar um CPF hoje e saber quanto tempo ele fica no WhatsApp, quanto tempo ele fica no Instagram hoje, ou até Facebook, tá, né? O Instagram hoje domina, ou em TikTok, para tentar identificar qual é o melhor canal de abordagem. Então, o IA auxilia nisso. Esse público aqui, você só vai conversar com ele por WhatsApp. Não adianta ligar. Ele não fala por voz. Né? Não adianta mandar uma carta. Não adianta mandar carta, né? Como era há uns anos atrás, até existia isso, né? De mandar carta e tal. Então, hoje, isso se perdeu, entendeu? Então, nas nossas ações do dia a dia, todos os dias isso é retroalimentado, né? A gente identifica lá dizendo o seguinte, esse público aqui vai para o WhatsApp. Esse público não fala com o humano. Tem isso também do cliente, né? Da pessoa que está sendo abordada. Sim. Então, ela só fala através de mecanismos digitais. Aí entra os nossos chatbots. O que é bacana também salientar aqui? Uma das empresas do grupo constrói chatbots hoje com a inteligência já regenerativa, né? Que entende o que é a emoção das palavras, dos sentimentos das escritas, entendeu? E consegue ali converter ou reverter um sentimento. Por exemplo, ele colocou aqui. Estou fazendo uma cobrança, né, com o cliente. Estou vendo que a resposta dele está sendo truculenta. Então a IA consegue hoje identificar essas respostas e usar os melhores textos e abordagens para que esse cliente não crie ali uma sensação de embate, né? Mas que assim, a gente estava olhando outro dia um dos chatbots que começou a apontar um volume de recuperação e efetividade do pagamento também muito grande. Quando foi olhar, justamente era o piloto do chatbot com cognitivo. Regenerativo, no caso, né? E aí você, assim, fica surpreendido. Então era uma conversa que ia se perder, a pessoa ia bloquear até, né, o canal, e ela foi lá e executou o acordo, no caso, e fez o pagamento. Então, assim, a efetividade hoje nos chatbots, ela tem um percentual maior do que o humano hoje. Olha que coisa, entendeu? Então, o que a gente diz assim, a IA hoje é uma realidade, né? Mas, de novo, né? Muita responsabilidade. Com cautela, né? Porque, assim, é irritante mesmo tu só falar com robô. Aí é uma experiência minha, né?
Tem horas que parece que o robô não vai conseguir te resolver aquilo, né? Então, é importante de ter esses dois... A importância da curadoria, Curadoria sempre, né? Isso. Mas, assim, nenhuma IA sozinha vai ser melhor do que um ser humano utilizando IA. Isso aí. A O junção conjunto é ali. perfeito. Entendi. Né? Hoje a gente vê, quando a gente faz essas aplicações, esse sucesso todo que a gente está dizendo é isso. Por quê? Tem um ponto por trás, né? Uma vez, um cliente chegou para nós e falou, nossa, mas vocês têm toda essa tecnologia, não conseguem me ajudar? Mas o cliente não tinha o quê? Histórico, curadoria. Então, assim, a curadoria é importantíssima para as ferramentas digitais e para a IA, porque a IA vai ter que aprender. Ela não, do nada, ela demora... Às vezes o que a gente fala, esquentar, né? Que a gente costuma dizer. Esquentar nada mais é do que ficar usando, né, esse conhecimento do humano hoje. Hoje, para ter ideia, nós temos uma solução que monitora em tempo real os nossos atendimentos e essa ferramenta ela fica lá monitorando, transcrevendo e concatenando as informações de vários negociadores, vários atendentes ao mesmo tempo e juntando ali as frases, as formas, enfim, de falar para construir um script perfeito de sucesso. Então, o que ela faz? Ela aprende e com o aprendizado ela já coloca já sugestões de melhoria. Legal. Então, nós temos hoje, numa das nossas operações, que aí é de relacionamento com o cliente, de base de cliente, né? A IA auxiliando assim, ó, usa mais esse tipo de texto. Então, lá no nosso em tempo real ali. Em tempo real, ele está legal. direcionando a forma de abordar o cliente, Que entendeu? legal. Ó, aqui, né? Você tem 90% de probabilidade de sucesso se usar esse tipo aqui de... Se você seguir por esse caminho aqui, oferecer isso aqui para o cliente. Mas é o que a Ali falou. Por trás tem todo um trabalho de curadoria. Nós temos uma equipe para isso, né? Que faz toda essa parte de análise, linguística até, por sinal, entendeu? Usando essas técnicas para poder melhorar a IA. Bacana. E fora essa área de crédito, né? Quais são as outras áreas que vocês enxergam assim dentro do financeiro das empresas que têm mais oportunidade de utilizar de tecnologia? Eu acho que a área financeira é uma das áreas que mais tem, na verdade, oportunidade de automação, né? De automação de processo, e daí, não falando só de IA, a gente já veio da onda dos RPAs, né? Então, de conexão com bancos, né? De fazer as baixas automáticas, conciliação. Então, tem muita oportunidade na área financeira aí para a parte até de os preventivos, automação, né? Os preventivos. Porque hoje a IA, se as empresas usarem da forma que a gente está dizendo aqui, hoje nós temos operações que não trabalham na cobrança. Elas trabalham em ações para mitigar a inadimplência. Que é trabalhar com preventivo, no churn, post-churn. E isso aí auxilia, como a Ali colocou, as áreas financeiras, né? A grande sacada, na verdade, é você usar a tecnologia aliada à estratégia do negócio, né? A área de tecnologia ela não pode ser mais uma área isolada dentro das empresas, né? Isso aí. Ela tem que estar caminhando junto à estratégia do negócio. É uma parceria. Legal. E falando de riscos, né? Porque o Aquino trouxe, a Ali também, assim, a IA tem que ter cautela, vamos com calma, né? E com essa digitalização dos processos, como que garante essa segurança, o compliance nesse processo de cobrança? Na verdade, realmente o olhar para isso, né? Não sair vislumbrado com tudo, né? Pensar sobre, planejar sobre. Tem várias camadas de segurança que podem ser utilizadas, né? E muito cuidado nessa questão da utilização da IA para você usar realmente APIs ou versões pagas, né? Onde existe um contrato, uma cláusula de confidencialidade, que os seus dados não vão ser utilizados pela IA, né? Para externar esses dados de alguma forma. Né? Então, esse cuidado de ter as tecnologias proprietárias. E as ferramentas que estão atreladas, porque hoje você tem assim, nossa, você tem uma infinidade, 1 milhão de ferramentas no mercado hoje, que são soluções para você interagir através do WhatsApp. Né? Por exemplo, uma das empresas que a gente tem no grupo hoje, ela tem uma solução de WhatsApp. Só que quando você olha o que tem no mercado hoje, porque tem até o próprio cliente diz, mas a ferramenta é um pouco engessada. Não é que a ferramenta é engessada, ela foi construída através de certificações de segurança, como a Ali colocou, para não permitir isso que tu acabou de colocar aqui. Não permitir o quê? Que o negociador ou agente de relacionamento consiga printar uma tela, por exemplo. Ela inibe isso. Que o negociador ou agente de relacionamento também não escreva algo na mensagem, depois delete, entendeu? Ofenda um consumidor ou um devedor, enfim, né? Uma pessoa que está sendo atendida. A nossa ferramenta é indelével, ela protege de ponta a ponta. Até ponto assim, nossa, mas a gente não...
mas faz parte, né? Então, o que a gente diz lá, que é o que a Kali sempre prega, né? Cultura, né? Isso tem que nascer do negócio. Não usar esses artifícios que podem provocar um problema maior depois. Entendeu? Perfeito, perfeito. E falando de cultura, né? Cultura organizacional, vocês já explicaram que faz parte aí para essa transformação digital acontecer, a cultura tem que estar muito voltada para isso, né? Uhum. Mas a minha pergunta é, como preparar as pessoas para essa transformação, para esse momento? Todos os níveis, todas as camadas têm que estar envolvidas, começando lá na autogestão. Isso tem que estar abraçado por eles, né? E o único caminho é o conhecimento, compartilhar conhecimento. Você tem que preparar as pessoas, né? Você tem que divulgar as informações, as pessoas têm que ter aquele conhecimento básico para elas não terem medo e elas se permitirem, né, conhecer e abraçar as tecnologias e as novidades. É transformação mesmo. É o que a gente comentou agora. E aqui, o caminho é longo, né? O caminho é longo. Não consegue virar uma cultura do dia para a noite, né? E assim, existe o quê? Toda uma... a gente diz assim que é semelhante a catequizar, né? Porque você tem que catequizar as pessoas. Então, quando a gente olha para a nossa empresa, a gente, desde da arquitetura dos nossos prédios, que remete a esse novo mundo, ou uma transformação, né? Vocês, né, quando a gente está ali pelas as áreas da empresa, você vê que é tudo high-tech, né? Tudo que é justamente para causar esse senso de transformação na cabeça das pessoas. Hoje nós temos lá próximo de 1.000 colaboradores e nós temos que ter em mente que esses 1.000 terão lá uma chaminha dessa transformação dentro, né, de si. Porque... ambiente colaborativo, né? Onde as colaborativo, pessoas possam trocar ideias. Permite, nossos ambientes permitem hoje isso, né? Reuniões a todo momento, né? Pessoas trocando experiências. E hoje, se não houver isso, é muito difícil. Cria uma barreira, né? Dentro das companhias. E o processo fica muito demorado, a gente não tem esse tempo, né? E morre também, tá? Morre na casca. O que a gente vê hoje, falando um pouco da experiência da nossa empresa, que a Ali colocou é importante. Desde os sócios da companhia até a nossa... principal braço direito que cuida lá da recepção da empresa, pensa em tecnologia. Né? Tem isso como cultura. Né? E não basta só falar, oi, eu sou tecnológica, oi, eu sou inovadora. Né? E eu acho que é isso que vocês estão trazendo. É um processo de fazer as pessoas pensarem de outra forma, enxergarem, experimentarem. A Ali é guardiã, a gente brinca lá internamente, do nosso lab, né, Ali? Foi desenvolvido um ambiente dentro da Global para... Exato. Até porque a Global hoje, né, é um grupo, tem outras empresas aí no nosso ecossistema. E o Lab foi justamente um espaço para que a gente pudesse trabalhar de forma cooperativa e colaborativa, né? Todas as empresas do grupo ali que trabalham com tecnologia conseguem compartilhar esse espaço, e no compartilhar espaço a gente compartilha ideias, inovações, projetos, né? Bacana, que bacana. Isso é muito bom. É um caminho sem volta, de novo. Né? É um caminho sem volta. Mas falando em caminho, né, em futuro, essa é uma pergunta que geralmente quando a gente faz aqui, as pessoas sempre falam, difícil de responder, né? Mas... com base em tudo que vocês estão vendo, estão acompanhando, quais são as tendências para o mercado daqui a nos próximos 5 anos, né? Para o futuro da recuperação de crédito aí nos próximos 5 anos, na opinião de vocês? Que difícil isso, né? Geralmente 5 anos parece muito tempo agora. Não sei. Acho que é evolução contínua, né? Uma delas. Né? Eu volto nessa questão da hiperpersonalização, sabe? Cada vez mais. Né? E, gente, dados, a gente precisa estar olhando para dados, capturando dados, armazenando dados com segurança. E o que a gente vai poder fazer pela frente é quase inimaginável ainda. Mas realmente a IA não tem volta. Mas eu volto a afirmar, assim, não vai ter IA melhor que um ser humano utilizando uma IA. É isso, eu acho que isso ficou muito forte para mim, eu gostei da frase. Não existe inteligência artificial melhor ou maior do que um humano usando a IA. A IA vem para aumentar a nossa inteligência. Né? A gente, nas operações, né, que a gente diz, nas áreas também que são as áreas que apoiam tudo isso acontecer, né? A gente diz muito isso. Então, assim, um ponto que a gente está trazendo muito é aquela coisa da tecnologia e calor humano, entendeu? Isso é como a Ali coloca. Então, assim, a tecnologia sozinha não vai. O humano ainda,
As pessoas têm, mas a tecnologia vem para tirar os empregos, né? Vem para suprir, vem para retrair o mercado, né, do emprego nos países. Bom, o Brasil é um oceano azul para essas questões de tecnologia aplicada, vamos dizer assim. Por que é um oceano azul? Cara, se a gente olhar para o mercado mundial hoje, o brasileiro é o que mais fica hoje conectado, né? Mais até que o próprio Japão, entendeu? Quando a gente olha isso. Então, assim, é um mercado hoje que se nós, como a tua pergunta, né? Olhando para 5 anos, a gente trabalhar afinco nisso, tá? Desenvolvendo com responsabilidade, aplicando com os pés no chão, tudo isso, a gente tem 5 anos aí que a gente pode olhar de eficiência. Porque a palavra é essa, né? Por que a gente traz hoje tudo isso para dentro dos nossos operações, enfim, das áreas? Trazer eficiência. Produtividade, eficiência. E nos dá mais tempo de olhar para a estratégia, né? Para o negócio, para o mercado. Sair desse operacional mesmo, Exato. né? Então, desde aquilo que a gente diz, né? Assim, vamos com a tua pergunta para ser direto. 5 anos para frente. Então, primeiro delas, acho que prioridade, aí não sei se a Ali concorda. Dados. Dados, assim, numa empresa, ele tem que ser o patrimônio, né? Mas não é dados por dados também, né? Não, toda... Porque, assim, ter dados hoje todo mundo tem. Eu acho que... É a forma de, primeiro, armazenar esses dados e trabalhar as informações. Quais dados que eu quero, né? Porque senão fica muito, né? Fica confuso. Claro, assim, eu vou dizer para ti, por isso que eu experiência. tenho que olhando para a estratégia do negócio, né? Que dados fazem sentido para o meu negócio? Grandes bancos hoje, duvido, né? Um cliente de banco aí não passou por uma situação de solicitar um cartão de crédito e aquilo nunca chegar. Cadastro, erro, dado cliente errado, entendeu? E aí quando a gente olha assim pro mundo, né, da tecnologia vindo, enfim, de tudo que a gente já disse aqui, de novo, se as informações não estiverem muito bem compiladas, essa é a primeira fase, né? A primeira prioridade. A segunda é como trabalhar nessas informações. Aí vem o data science para apoiar, vem uma série de ciência, hoje é uma ciência, né? Hoje a base de dados, né? E aí você consegue, sim, entender um pouco melhor de tudo que acontece com aquilo que hoje está dentro das empresas. Hoje a gente diz que na Global, por exemplo, quando eu digo dentro das empresas, de informação, né? Nós temos aí mais de 30 anos, né? De informação de grandes empresas do mercado. Então, é um lado... Já saímos na frente por conta disso, né? Já. Se dados é o futuro, a gente tem essa... Eu diria assim, né? Que a gente sempre fala lá, né? Que é o que a gente está até olhando para o futuro, né? Construir, assim, um conjunto de informações que sirva de referência para o mercado. Porque hoje, praticamente, a gente respira tudo aquilo, né? Agora, aquilo que a gente disse, que é, tu falou, qual o desafio? O desafio acho que é esse. É encontrar os melhores caminhos, né? Como a Ali falou, melhorar as aplicações, né? Para que a gente se torne uma referência hoje. No mercado B2B, eu posso dizer que, sem dúvida. Perfeito. Bacana. E aí, vocês falando em data science, né? A tecnologia vem, temos medo, porque pessoas têm medo porque vão perder emprego, mas novos vão surgindo, né? Exato. Cientista de dados, o BI, analista de informação, enfim, vai crescendo cada vez mais isso, né? Você tem BI, MAS, aí você tem um cientista de dados, são profissões que há 10 anos atrás nem se imaginava, né? Ou era um ensaio muito hoje é um cara... Os profissionais que sabem utilizar a IA, né? Constrói todas as camadas, né? Para chegar numa determinada diretriz. Acho que, cara, é fantástico isso aí. Vai ter muita oportunidade. Muita. E o que é legal é que remete também as profissões para um grau de maior importância, né? Então, acho que isso é legal também. Perfeito, gente. Então, chegamos ao fim aí do nosso 4º episódio. Isso aí. Do Globalcast, né? O podcast aí da maior empresa, da melhor empresa de recuperação de crédito B2B do Brasil. E eu gostaria de agradecer muito o tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Ali, Aquino, obrigado aí por compartilhar com a gente todo esse conteúdo. E eu tenho certeza aí que quem está nos assistindo agora vai conseguir aí ter vários insights para ajudar no dia a dia. Com certeza. Obrigada, Conte com a gente. Obrigada também pelo convite. Foi muito legal aí. Que bom. Muito bom. Excelente. Perfeito, então. E para você que é fã número 1 do Globalcast, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos.global. E nos vemos no próximo episódio. Até lá.